Meu nome é Thiago. Eu descobri o processo seletivo para essa vaga através de amigos. E aí eu acabei entrando no site da Go Business e fiz de lá meu cadastro para participar da vaga e nem estava esperando nada. Então eles entraram em contato comigo, eu fiquei muito feliz. Estou concorrendo a uma vaga, se não der certo, ainda assim, estou muito agradecido, porque estou carregando vários conhecimentos que eu tive direito. Eu nunca tinha participado de um processo seletivo com tanta excelência. Então, eu acho que mais do que um processo seletivo, foi uma palestra mesmo pra gente sobre como se portar durante a entrevista, o que a gente pode apresentar para os donos das empresas, para até mesmo outros negócios, quando mais a gente for crescendo, a gente for conhecendo e for querendo fazer parte. Então, eu tô meio que perplexa com tudo isso que eu aprendi hoje aqui. Para mim é tudo novo, porque eu nunca na vida tinha presenciado ou participado de algo inovador, que para mim é inovador, né? Com esse processo seletivo, porque além da gente estar participando do processo, a gente aprende com eles algo muito importante, como se comportar, como fazer a venda, o pós-venda, e isso é muito gratificante. Eu gostaria muito de parabenizar toda a equipe. E é isso. Me chamo Cristina, sou de Juazeiro, Bahia. Esse curso foi perfeito. Eu trabalho já na área de vendas e é muito bom você estar se aprimorando, né, e aprendendo ideias novas, dicas novas, né, e se reciclando cada dia. São consultores maravilhosos. Tivemos um carinho muito grande para a gente, tiveram dinâmicas perfeitas, assim, para abrir mais a nossa mente, para a gente entender um pouquinho mais, né? Ter a capacidade de poder entender mais, para poder trabalhar melhor, para saber como vender melhor, sabendo a necessidade do nosso cliente. Amei da equipe, toda a organização, foi tudo perfeito. O processo seletivo que os meninos fizeram foi passar aprendizado para a gente, não foi só apenas um processo seletivo onde a gente dava entrevista, né, onde a gente era o entrevistado, mas sim, eles quiseram passar uma ideia para a gente do pós-venda, de como vender, de como chamar cliente, e foi bastante gratificante. E essa parceria veio agregar para que a gente tivesse mais agilidade e rapidez com excelência no nosso processo de recrutamento e seleção. Identificamos que o processo de recrutamento e seleção é bastante diferente, onde traz muita dinâmica no processo, fazendo com que todos os candidatos interajam e aprendam durante todo o processo de recrutamento e seleção. Foi uma possibilidade, uma oportunidade que a gente teve de fazer uma dinâmica diferente daquelas coisas tradicionais que a gente tem trabalhado mais no decorrer do ano. E durante o processo de seleção, a gente pôde ter um momento de extroversão, principalmente com os candidatos, né, que puderam ir perdendo mais um pouco daquele nervosismo, ficando mais à vontade, conseguindo se conectar até com as outras pessoas que estavam aqui. A formação de grupo também acabou propiciando isso, uma conexão maior entre as turmas. E no decorrer do processo a gente pôde, foi uma forma muito positiva de observar os comportamentos,
de observar como as pessoas desenvolvem mais esse espírito de liderança, quem são os mais proativos. A gente conseguiu observar durante o nosso processo. A captação dos candidatos, a agilidade, né, durante o processo, sendo que Petrolina é uma região de pleno emprego e isso traz uma certa dificuldade para que as empresas cheguem até os candidatos para compor o processo de recrutamento. Sim, foi um processo bastante inovador, onde a gente trouxe algumas estratégias diferentes, né, que eu acredito que vai agregar e vai somar bastante para o nosso recrutamento e também para o desenvolvimento dos nossos colaboradores. Isso a gente consegue observar, por exemplo, que realmente a gente entende que foi melhor quando a gente está no presencial. Então, assim, talvez se a gente tente de uma forma remota, talvez a gente não consiga alcançar os mesmos resultados, mas no presencial a gente realmente teve um lado bastante positivo. Eu acredito que a gente vai estar acompanhando, né, que é a parte mais importante depois da seleção, e com isso a gente vai identificando algumas necessidades. Vejamos, por exemplo, com a assertividade, principalmente do processo que a gente fez, de conseguir identificar perfis, de conseguir mapear, de conseguir identificar melhor características e afinidades que possam ser decorrentes das vagas, talvez a gente conseguindo alocar pessoas, principalmente nas vagas que elas teriam maior probabilidade de competência, a gente consiga reter talentos. Porque hoje, por exemplo, a gente pode fazer um processo seletivo de forma tradicional, como a gente fazia, e acabar identificando no decorrer das atividades que o colaborador já está na empresa, que ele poderia estar numa outra vaga que ele tivesse mais afinidade e possivelmente um desempenho melhor. Então, da forma que a gente está realizando, realmente a gente já consegue identificar, mapear algumas habilidades, identificar alguns perfis que tenham afinidades com algumas oportunidades que existem dentro da empresa, que realmente a gente consegue construir um banco de talentos, a gente consegue ter mais assertividade no fechamento das nossas vagas e assim a gente ter mais possibilidades de pessoas que possam atuar no nosso grupo que tragam resultados. A exemplo da ficha do formulário com foto, para a gente assimilar e identificar o candidato melhor. Para que a gente tenha um mapeamento do perfil do candidato, a gente precisa linkar a vida social dele, a atuação dele em redes sociais, para atender a demanda do nosso negócio. Então, se a gente conseguisse, dentro já do processo de recrutamento, ver um pouco do comportamento do candidato em redes sociais, isso agregaria e nos ajudaria na tomada de decisões para o fechamento das vagas.